Graça e paz, idêntico, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, fundamento de número 13, de Cristo para Cristo. Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como essa noção de identidade, essa consciência de identidade muda as nossas relações. E eu queria começar a nossa reflexão de hoje te fazendo uma pergunta. Se você recebesse uma ligação de um anjo hoje, e o anjo dissesse o seguinte, olha o seguinte, daqui uma semana Jesus vai vir aí te visitar, e ele vai querer comer com você, ele vai jantar com você, tá bom? Se prepara, liga o telefone. Como você prepararia esse encontro? Que comida você ofereceria para Jesus? Como você prepararia a sua casa? Como que você prepararia o ambiente da sua casa? Mais do que isso, no dia em que Jesus estivesse aí na sua casa com você, como que você trataria Jesus? Você trataria ele bem? Você diria coisas boas a respeito de Jesus? Você trataria ele com educação, com bondade, com carinho? Ou você trataria ele mal, com estupidez, com grosseria? Você faria isso? Essa pergunta parece ter uma resposta meio óbvia. Você que está ouvindo a gente aí, você prepararia o melhor ambiente, a melhor comida e tudo de melhor para Jesus naquele dia que ele fosse te visitar. Mas a minha pergunta é, por que você prepararia isso para Jesus e faria tudo de melhor para Jesus e trataria ele com carinho, com boa vontade, mas você não faria isso necessariamente para outras pessoas? Talvez isso diga um pouco a respeito da nossa humanidade, da nossa carne, que normalmente trata as pessoas bem de acordo com os nossos interesses, com a nossa vaidade, com a nossa soberba, com o nosso egoísmo. Isso tudo, muitas vezes, é o que baseia o nosso trato com as pessoas. Mas no reino de Deus, para aqueles que nasceram de Deus, os filhos de Deus, eles não tratam as pessoas de um jeito diferente do que elas tratariam Jesus. E isso muda significativamente as nossas relações. Porque agora quando eu vou tratar com os meus familiares da minha casa, eu vou tratar eles como eu trataria Jesus. E quando eu vou tratar alguém no meu trabalho, meu chefe, meus colegas de trabalho, eu vou tratá-los como eu trataria Jesus. Na igreja, da mesma forma, na comunidade de fé. E na rua não é diferente. Se eu fosse tratar o pobre, o presidiário, o transeunte, o refugiado, o enfermo, enfim, um travesti, uma prostituta, um bêbado, um viciado, um ladrão, alguém com alguma doença psicológica, não importa, eu devo tratar a todos como eu trataria a Cristo. Na verdade, quando eu nasço dessa nova identidade, dessa perspectiva de que agora eu sou um pequeno Cristo, eu passo a ver a todas as pessoas como um pequeno Cristo. E isso está baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16. Diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais desse modo. A ninguém mais vemos segundo a carne. Nós olhamos as pessoas segundo o Espírito, nós não vemos as pessoas pelo que elas são do lado de fora. A gente não olha para o Rodrigo e vê o Rodrigo, a gente olha para o Rodrigo e vê Cristo. A gente não olha para a prostituta e vê a prostituta, a gente vê Cristo. E sabe que Jesus considera isso tão verdade, tão importante, que quando você vai para Mateus, no capítulo 25, onde Jesus faz uma separação entre os bodes e as ovelhas, ele fala que aqueles que são ovelhas, aqueles que são os benditos do Pai, que ele recebe no reino, são aquelas pessoas que quando ele teve fome, essas pessoas deram de comer. Quando ele teve sede, deram de beber. E quando essas pessoas tiveram necessidade de usar, quando ele teve necessidade de usar alguma roupa, essas pessoas deram a ele de vestir. Quando ele teve necessidade de ficar hospedado em algum lugar, essas pessoas hospedaram ele. Quando ele ficou doente, essas pessoas cuidaram dele. Enfim, todas essas características que Jesus cita em Mateus 25. Quando chega ali no versículo 40 de Mateus 25, ele diz assim, o que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Veja, o próprio Jesus considera que a forma como a gente trata uns aos outros, a gente está tratando ele e não os outros. E isso muda muito a forma como a gente vê as coisas. Quando eu estou, por exemplo, dirigindo o carro no trânsito e alguém me fecha, a minha reação tem que compreender a consciência de que a forma como eu vou tratar aquele cara que me fechou é a forma como eu estou tratando Cristo. Porque eu não vejo mais ele segundo a carne, eu vejo ele segundo Cristo. Quando eu me irrito na minha casa com meu filho, com meus irmãos, ou com meus pais, ou seja lá com quem for, e eu trato essas pessoas com irritação, com brutalidade, com ignorância, eu não estou tratando apenas essas pessoas, eu estou tratando o Cristo que vive nelas. E Jesus vai considerar a forma como nós tratamos os filhos dele como que alguém que está tratando o próprio Cristo, o próprio Deus.
Então, quando eu te faço uma pergunta sobre como você receberia Jesus, isso é para trazer a reflexão para você de que sempre quando você for se relacionar com alguém e tiver que oferecer uma reação, ou tiver que agir com uma pessoa, agir ou reagir com uma pessoa, você se lembre que ao reagir ou agir com ela, você está agindo ou reagindo com Cristo. Isso muda muito a nossa forma de ver o mundo e muda muito as nossas relações. Porque às vezes a gente se sente no direito de dizer as coisas para as pessoas, de ser honesto com elas, ou com a justificativa de ser honesto, falar a verdade, a gente diz para as pessoas aquilo que a gente tem que dizer e machuca elas e pronto. Na perspectiva, não, estou sendo sincero, eu tenho que falar a verdade. Tá certo. Mas se você tivesse que ser sincero e falar a verdade para Jesus, quais palavras você escolheria para falar com essa pessoa? Entende? Não seria diferente com Jesus do que você faz com os outros. No reino de Deus a gente trata as pessoas assim. E aí a qualidade das nossas relações muda muito. Porque se a gente passa a pensar que a gente está ali tratando Jesus, a gente vai querer tratá-lo da melhor forma possível. E as nossas relações não vai ser diferente. Eu queria que você pensasse em todas as dimensões da sua vida, sabe? Pensasse na dimensão da sua casa, como é o dia a dia na sua casa. Como que você se relaciona com seu filho, com a sua mulher, como você se relaciona com o seu esposo, como você se relaciona com os seus pais. Você se relaciona com eles como você se relacionaria com Cristo? No trabalho, como você se relaciona com seu chefe, como você se relaciona com seus colegas, com aqueles que concorrem com você? Como você se relaciona com aqueles que trabalham para te prejudicar dentro do seu trabalho? Aqueles que são considerados seus inimigos profissionais, seus principais concorrentes. Como você lida quando você passa na rua e vê, por exemplo, um morador de rua? Porque se a gente está conversando aqui sobre o fato de que a ninguém mais vemos segundo a carne, mas vemos segundo Cristo, quando eu passo por aquele morador de rua que está ali, eu tenho que passar e olhar para ele e dizer assim, é Cristo sentado aqui. Como que eu posso tratar esse ser humano aqui, agora que eu sei que ele é um pequeno Cristo? Se eu descubro que alguém é uma prostituta, ou se tem um bêbado batendo na minha porta, ou se tem um parente meu que é bêbado, ou se tem algum parente meu que é viciado em algum tipo de droga, ou se tem alguém que é um ladrão, se tem alguém que agora, vamos supor, você está em casa, ou você está na rua e de repente alguém te aponta uma arma, como você trataria essa pessoa? Como alguém que está na carne tentando te assaltar e te matar, ou como um Cristo? Entende como é bem profundo essa forma da gente se relacionar com as pessoas? Aí você vai assim, Rodrigo, mas se a gente tratar ele como Cristo e não se defender isso aqui, a gente vai morrer. Mas a gente não se preocupa, como filhos de Deus, sobre o fato da gente morrer ou não. Porque essa vida é apenas uma experiência humana. A minha vida está na mão de Deus, não na mão do ladrão. Sabe? Se Deus quiser que eu vá embora hoje, Ele vai me deixar embora hoje. Mas se Ele quiser que eu permaneça vivo para fazer outras coisas que Ele tem propósito para mim, Ele vai me manter vivo. É Deus quem pode tirar e me dar a vida. Entende? Então, essa experiência que a gente tem aqui de humanidade ela é temporária. Então, a gente não pauta a nossa vida como quem tem medo de morrer. A gente vai falar sobre isso em alguns vídeos pra frente. Então, eu quero te convidar a mudar a forma como você se relaciona com as pessoas hoje. Que a partir de hoje você veja cada ser humano que cruzar o teu caminho, seja eles seres humanos marginalizados ou pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu convívio, da sua igreja, trate essas pessoas como quem trata Cristo, porque é isso que Jesus vai utilizar como crivo no final para separar você como alguém que é um filho de Deus. No caso, ele usa o símbolo da ovelha. Ele vai caracterizar você como ovelha, como filho de Deus, pelas evidências na sua vida de como você tratava as pessoas. Essa é a verdade a respeito do reino de Deus. Então, que a partir de hoje você mude essa consciência e não trate mais as pessoas segundo quem elas são por fora, mas na convicção de quem elas são por dentro. Trate as pessoas de Cristo para Cristo, de um Cristo para outro Cristo. Em nome de Jesus, essa é a nossa conversa de hoje. Eu te espero no Fundamentos de número 14. Até lá.